Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Yadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataram Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Ittadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, Swami Prabhupada, capítulo 2, verso 7. Arjuna está falando para Krishna. Karpanya doso pahata sabhava pichami tvam dharma samudhacheta jatsayasyam nishchitam bruhitam me Shishyasteham sadhimantam prapanam. Pode ler, né? Agora estou confuso sobre meu dever e perdi toda a compostura por causa de uma fraqueza miserável. Nesta condição, estou pedindo que você me diga com certeza o que é melhor para mim. Agora sou teu discípulo, e uma alma se rendeu a ti. Por favor, me instrua. Peraí. E uma alma rendida a ti. Deixa a janela aqui. Agora eu me rendo a ti. A Arjuna está falando. A tradução aí está no site. Eu acho que eu vou pegar o livro. Lê de novo aí. Porque é importante esses pontos aí. Deixa na janela aqui. É muito pequeno no livro, não estou enxergando, mas vamos lá. Peraí. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a consciência devido à reles fraqueza. Nesta condição, peço-te que me diga certamente o que é melhor para mim. Eis que sou teu discípulo e uma alma rendida a ti. Por favor, dar-me tua instrução. Comentários, Swami Prabhupada? Pelo próprio processo da natureza, todo sistema de atividades materiais é uma fonte de perplexidades para todos. A cada passo há perplexidades, razão pela qual convém que a pessoa se aproxime de um mestre espiritual genuíno que lhe possa oferecer a orientação apropriada para alcançar o propósito da vida. Todos os textos védicos nos aconselham a nos aproximarmos de um mestre espiritual autêntico para nos libertarmos das perplexidades existentes na vida, que surgem contra a nossa vontade. São como um incêndio na floresta que, de alguma maneira, tem início
sem ter sido ateado por ninguém. Você De vê, modo isso é exatamente isso que a gente canta, o primeiro Kirtana, o nascer do sol, antes do nascer do sol. Samsara Davana significa justamente isso. Samsara Davana Lalita Loka. Pranaya Karunya Gana Ganato. Exatamente isso, que a vida material é igual a gente está queimando na floresta esse incêndio da vida material. Isso significa mundo material. Você vê, ó, toda a literatura védica nos instrui a aceitar o mestre espiritual legítimo e se livrar das perplexidades da vida que acontecem sem o nosso desejo. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ser roubado. Ninguém quer lamentação. Mas ainda assim problemas vêm. Isso é mundo material. Significa, é igual uma prisão, né? Então, isso significa contra o nosso desejo. Essas coisas vêm. Então, isso é igual uma floresta que pega fogo. Similarmente, De modo semelhante, a situação do mundo é tal que as perplexidades da vida aparecem automaticamente, sem que queiramos tal confusão. Ninguém quer o incêndio, mas ele ocorre e ficamos perplexos. A sabedoria védica, portanto, aconselha que para solucionar as perplexidades da vida e para entender a ciência da solução, a pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual que esteja na sucessão discipular. Aquele que tem um mestre espiritual autêntico está em condições de saber tudo. Ninguém deve, portanto, permanecer nas perplexidades materiais, mas a todos convém aproximar-se de um mestre espiritual. Este é o significado deste verso. Quem é o homem imerso em perplexidades materiais? É aqueles que não entendem os problemas da vida. Na Upanishad 3, 8, 10, o homem perplexo recebe a seguinte descrição. Avaro é aquele ser que, estando na plataforma humana, não soluciona os problemas da vida e então deixa este mundo como os cães e gatos, sem compreender a ciência da autorrealização. qualquer pessoa que vive essa vida e abandona esse mundo, ou seja, morre ou deixa o corpo, mas não compreende, ou pelo menos não tenta compreender a ciência da autorrealização, ela é considerada igual gato e cachorro. Isso é o veredito dos sábios e da literatura velha. Por quê? Porque os gatos e cachorro também comem, muitas vezes melhor do que hoje em dia, então, vive melhor do que ser humano. Precisa trabalhar, o dono dá tudo, tem até festa de aniversário. Com balãozinho e tudo mais, docinho, come pra caramba. Depois deita em qualquer lugar, dorme, defeca, faz xixi em qualquer lugar, os outros limpam, vida boa. Dorme, acasala, defende e come. Se o homem faz essas quatro coisas e não pensa na autorrealização, ele é pior que animais. Um verso, os Vedas falam, Dharmena, Rina, Pasubhi, Samana. O Gurudev estava falando hoje, estava escutando na aula, justamente isso. Dharmena, Rina, Pasubhi, Samana. Aqueles que rejeitam a sucessão discipular, igual falou aqui, não tem mestre espiritual na sucessão legítima. Aqueles que não pensam na autorrealização são justamente como os animais. Pasubhi significa animais. Então, essa é uma realidade, se a gente analisar, é justamente isso. Então, a gente deve não ser animal, ninguém fica sem comer, todo mundo tem família, várias coisas, mas deve ter essa busca
pela autorrealização junto. Vamos lá. Esta forma de vida humana é uma dádiva muito valiosa para a entidade viva, que pode utilizá-la para resolver os problemas da vida. Portanto, quem não faz o devido uso desta oportunidade é avarento. Por outro lado, há o Brahmana, ou aquele que é ascês inteligente, para utilizar este corpo para resolver todos os problemas da vida. Os Kripanas, ou ávaros, vivendo sua concepção material, perdem seu tempo com excessiva afeição pela família, sociedade, país, etc. Devido à doença de pele, é frequente apegarem-se à vida etc. familiar. Na concepção material da vida. A pessoa é, vez de outra, atraída à vida familiar, ou seja, esposa, filho e outros membros familiares, é baseado na doença da pele. O que significa doença de pele aqui? Significa apegada àqueles que têm relação sanguínea com elas. É natural ter afeição, deve ter por todos, né? Toda entidade viva, mas por familiares. Mas não excessiva, igual falou aqui. Por quê? Porque deve dar afeição, principalmente para quem? Para os devotos puros de Deus, também para Deus, e guardar para eles. E aí, automaticamente, a afeição para os outros aumenta. Mas se a gente tem excessiva por aqueles que têm conexão sanguínea com a gente, aí bem mais difícil dar ou servir com afeição os mestres e Deus. Esse que é o problema. E se a gente dá afeição para os devocionalmente, com amor, Deus e os devotos, automaticamente a gente vai ter por todas as entidades vivas. Vamos lá. O Kripana pensa que é capaz de proteger da morte os membros da sua família, ou pensa que sua família ou a sociedade em que vive pode salvá-la das garras da morte. Você vê ele. O Gurudeva falava uma vez, na caminhada, ele falava frequentemente, perguntou sobre mais ou menos esse assunto, ele perguntou para um devoto, se você sofreu um acidente, estiver na beira da morte, o que sua família pode fazer? O que sua família pode fazer? Quem sabe aí? Se alguém sofre um acidente de carro, pode chamar, a família pode ser chamada. O que ela pode fazer naquele momento pela pessoa? Fala aí, alguém. Nada. Rezar? Não, pode fazer alguma coisa. Pode levar ela para o hospital só, né? Só. Só isso, mais nada. E aí Gurudeva falou, mas o mestre, esses mestres, devotos autorrealizados, eles podem proteger naquela hora. E se a alma foi embora do corpo, acabou a conexão. O que alguém que ficou pode fazer? Nem sabe o que está acontecendo lá. Bem, pode mandar alguma energia, fazer algumas orações, mas ele não pode diretamente fazer nada. Mas o mestre pode. Por quê? Porque Deus é controlado pelo amor desses mestres. Então, eles podem fazer pela gente naquele momento. Então, por isso a gente tem que dar esse tempo e essa devoção para os mestres. Eles podem fazer pela gente naquele momento. Mais ninguém. Claro, a gente tem uma gratidão por aqueles que incentivaram a gente também, eterna, por ter ajudado nesse caminho. Mas quem pode fazer naquela hora é os devotos avançados ou puros de Deus. Eles podem fazer alguma coisa pela gente. Familiar não, nada. Só
Tudo bem, se o familiar for devoto é outra coisa, mas se não for, o que eles podem fazer? Só levar para o hospital. Mas deve ser pensado, porque a gente já está aqui nesse mundo, acho que vai viver 100 anos, 80 anos, ninguém sabe a hora. Estava falando com a Lalita hoje mesmo, um amigo meu, próximo, vizinho que conheço desde 12 anos de idade, da minha idade, 45 anos, de repente, aneurisma. De repente, foi embora. De um dia para o outro. Bem de saúde. Nunca teve nada. Ontem estava bem. Hoje já não está mais aqui. Isso é a vida material. Nessa hora, os Vaishnavas podem fazer alguma coisa pela gente. Vamos lá. Tal apego familiar pode ser encontrado mesmo em animais inferiores, que também cuidam dos filhos. Sendo inteligente, Arjuna podia compreender que sua afeição pelos membros da família e seu desejo de protegê-los da morte eram as causas de sua perplexidade. Embora pudesse compreender que seu dever de lutar o aguardava, ainda assim, devido a Helis fraqueza, não conseguia cumprir seus deveres. Devido a essa miserável fraqueza, ele não pôde cumprir seus deveres. Vamos lá. Por isso, ele pede que o Senhor Krishna, o mestre espiritual supremo, dê uma solução definitiva. Aí, tá vendo? A Arjuna está ensinando o que a gente deve fazer nessas situações, tá vendo? Quando a gente não vê saída da nossa fraqueza, a Arjuna está ensinando aqui a gente o que a gente deve fazer. Se render aos pés de lótus, Senhor Supremo. A gente não pode resolver sozinho. Mas pode ficar maquinando ali. Não vai sair disso. Essas coisas é maior do que a gente. Então, o que deve fazer? A Arjuna está mostrando aqui, ó. Ele, então, está se render. Nesse verso é importante por isso. É um dos versos mais importantes do Gita. Porque até então, a Arjuna estava argumentando com Krishna. Agora ele está se rendendo, é diferente. A partir desse verso, ele se torna discípulo. Chama Sharanagati, que é a porta de entrada de Bhakti. Ele viu que não tinha saída, e falou, agora eu sou seu discípulo e uma alma rendida a ti. Por favor, me instrua. Por isso que muita coisa acontece ruim com a gente, situações ruins, essas situações vêm para o nosso bem, para a gente se render a Deus. Ver que não tem saída, chorando aos pés de loja de Cristo, a gente se rende. E aí começa a vida devocional. Antes disso, não. Diz que muita situação ruim, a maioria das pessoas começa a praticar real vida espiritual na situação de dificuldade. Por esse motivo. A Arjuna aqui é outro exemplo disso. Diz que as situações ajudam aqueles que têm pelo menos um pouco de fé e querem ter fé firme a se render mais. Você vê nos países que mais sofrem, onde eles são mais rendidos. Os países mais prósperos, eles são menos rendidos, mais ateísmo. Então isso fica claro. A partir desse verso, a Arjuna se rende, vindo que ele não conseguia achar saída. Então isso é o que a gente tem que fazer. A Arjuna, ele não precisa, ele está ensinando a gente como agir. A Arjuna é devoto liberado, é associado eterno de Cristo. Yoga Maya agiu na consciência de Arjuna para o nosso benefício. Aqui é a gente, na verdade, não é a Arjuna. Então isso é instrução para a gente, o que a gente deve fazer. A Arjuna vai tomar a atitude certa. A partir desse verso, ele está tomando essa atitude. Vamos lá. Ele se apresenta a Krishna como discípulo e quer parar com conversas amigáveis. Os diálogos entre mestre e discípulo são sérios, e agora Arjuna quer falar muito seriamente diante do mestre espiritual conceituado. Krishna é, portanto, o mestre espiritual original que transmitiu a ciência do Bhagavad Gita, e Arjuna é o primeiro discípulo dedicado a compreender o Gita. Como Arjuna compreende o Gita, está declarado no próprio Gita. Todavia, tolos eruditos mundanos explicam que ninguém precisa submeter-se a Krishna
como pessoa, mas ao não nascido que existe dentro de Krishna. Não há diferença entre o interior e o exterior de Krishna. E aquele que não captou esta compreensão só faz tolices ao tentar entender o Gita. É o maior tolo ao tentar compreender Bhagavad Gita. Hoje eu estava escutando o Swami Prabhupada, ele estava falando justamente isso, que muita gente hoje fala que a guerra de Kurukshetra, na verdade, não existiu. Então, Krishna também não existiu. Ou seja, eles são ateístas. Não acreditam nisso. Então, esses são os maiores tolos. Ó. Não tem esse compreendimento. Eles falam que não tem necessidade a se render a Krishna como pessoa. Porque Krishna é o mestre espiritual supremo. Aqui ele é o mestre de Arjuna. No nosso caso, Krishna estava aqui há 5.000 anos. A gente está 5.000 anos depois. No nosso caso, a gente deve ter um representante aqui, nesse mundo, que são os Vaishnavas, Acharyas, são associados até Nitya Siddha Parikara. Krishna é o mestre espiritual original. Você vê, no Guru Parampara, Krishna hoite chaturmukha, hoy Krishna sevo mukha, hoite naradera mati. Krishna passou conhecimento para Brahma, Brahma para Narada, essa sucessão discipular. O mestre espiritual original é Krishna. O conhecimento vem dele. Na nossa sucessão discipular, Krishna passou para Brahma, Brahma Narada, Narada Vyasa, Madhvacharya, depois Chaitanya Mahaprabhu, Madhavinda Puri, Chaitanya Mahaprabhu, 6 Goswami, Bhaktivinoda Thakur, até chegar hoje. Então, isso é a sucessão discipular legítima, que dá esse entendimento correto do Gita. Do contrário, a pessoa é enganada por esses falsos eruditos mundanos. Fala que não tem necessidade de se render a Krishna em pessoa ou ao mestre espiritual legítimo. Então, Swami Prabhupada chama eles aqui de grandes tolos ao tentar compreender o Gita. Arjuna mostrou aqui a atitude de rendição e agora, a partir daqui, ele começa a aceitar a Krishna como mestre. E aí ele não vai argumentar mais igual ele estava antes. Quando a gente aceita o mestre, a gente não deve argumentar com ele. Se achar que não é mestre, deve pensar antes e não aceitar guia de nada dele. Mas depois que toma a decisão, jamais deve argumentar e sim perguntar, se render, perguntar com humildade. Essa é a atitude que a Arjuna demonstrou. E o praticante vai demonstrar também, se ele for realmente honesto e sério, né? Pergunta aí, Inês. Acho que você já falou, mas quando ele fala aqui que ele quer parar com conversas amigáveis, quer dizer isso então, né? Porque ele se rendeu e ele não vai mais argumentar. Ele também era amigo de Krishna. Mas ele estava dando argumento até então. Verso 8. Nahi prapashyami mamapanudyat yachokam uchasanam indriyanam avapya bhuma vasapatnam ridam rajam suranam apichadhipatyam. Tradução. Não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meu sentido.
não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero, inigualável, com soberania, como a dos semideuses no céu. Significado. Embora Arjuna tivesse apresentando tantos argumentos baseados no conhecimento dos princípios da religião e dos códigos morais, parece que, sem a ajuda do mestre espiritual, o Senhor Sri Krishna, ele era incapaz de resolver seu verdadeiro problema. Ele podia compreender que o seu pretenso conhecimento era inútil para afastar seus problemas, que estavam debilitando toda a sua existência. E, sem a ajuda de um mestre espiritual, como o Senhor Krishna, era-lhe impossível resolver essa perplexidade. Você vê, só conhecimento não ajuda a gente em nada, conhecimento em si. Por isso que a gente, quando lê aqui, a leitura e a recitação só ajuda se isso ajuda também a nossa rendição e submissão aos Vaishnavas e a Krishna. Do contrário, não vale de nada. E muitas vezes até atrapalha. Swami Prabhupada esperto falou isso aqui, ó. A Arjuna pôde compreender que seu assim chamado conhecimento era inútil para resolver seu problema. Você vê, a gente pode saber muita coisa. A pessoa pode até estudar, ser PhD, ser formada, ter milhares e milhares de alunos, ser muito rico com aquele trabalho. É quando surgir o problema, tudo aquilo não vai resolver. Quando surgir algum problema, nada daquilo vai deixar ela tranquila. Que não vai valer de nada. Esse tipo de conhecimento é inútil. Então, sem a ajuda de cima, a gente não pode ter nenhum real valor no conhecimento. Na hora que precisar, numa situação difícil, esse conhecimento não vai dar. Mas numa situação difícil, se a gente conecta com esses, igual aqui, o Swami Prabhupada está comentando, a gente está conectado com ele, com sessão discipular. A gente tem alguma conexão com eles, aí sim pode vir alguma coisa nessa hora, benéfica, que pode ajudar a lidar com os problemas. Aí sim pode vir. É só saber, não. Isso depende disso. Por isso que a gente lê com os comentários dos Vaishnavas sobre a guia deles, não simplesmente só o verso. A manter sob a guia deles. E através disso, a gente vai conectando com eles, submetendo a eles a ideia, absorvendo a ideia, tentando viver isso na prática. Isso significa estar conectando com eles. E aí sim, quando vier o problema, alguma coisa pode ser resolvida ou pelo menos saber lidar naquela situação, encontrar um conforto nas situações mais difíceis. Isso é importante. Vamos lá. Conhecimento acadêmico, erudição, posição elevada, etc., são todos inúteis para resolver os problemas da vida. A ajuda só pode ser dada por um mestre espiritual como Cristo. Portanto, conclui-se que um mestre espiritual que seja 100% consciente de Krishna é um mestre espiritual autêntico, pois ele pode resolver os problemas da vida. O Sr. Chaitanya diz que aquele que domina a ciência da consciência de Krishna, independentemente de sua posição social, é o verdadeiro mestre espiritual. Esse é o verso famoso, falado de Chaitanya Mahaprabhu, tem no Chaitanya Charitamrita. Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Kenenoi, Jai Krishna Tattvaveta, Sei Guru Hari. Se não importa, tradução. Não importa se alguém é um vipra, estudioso erudito na sabedoria védica, ou nasceu em família inferior, ou está na ordem de vida renunciada. Se ele é mestre na ciência de Krishna, é um mestre espiritual perfeito e genuíno. Esse verso fala, não importa se a pessoa é um brahmana ou um shudra,
ou casado, ou renunciado, ou Vaishya, seja qualquer for a posição social dela. Mas se ela é mestre na ciência de Krishna, ele é perfeito e mestre espiritual legítimo. Isso foi falado por Chaitanya Mahaprabhu. O Gurudev costumava falar sobre isso, que teve muito discípulo de Swami Prabhupada que depois voltou para as universidades buscando título e alunos dentro da universidade. Aí o Gurudev falava que nada disso é necessário se alguém quer Bhakti. Na verdade, isso leva a pessoa para longe de Bhakti. Por isso está falando aqui, não precisa, se alguém quer Bhakti, nada disso vai ajudar ela. Ter um emprego simplesmente para manter é uma coisa, mas achar que isso é de alguma valia para Bhakti é completa tolice e contra os princípios de Bhakti. Aí Gurudev falava, igual Chaitanya Charitamrita de Mahaprabhu falou aqui, não importa, a pessoa pode ser até Shudra, na classe mais baixa. Não importa a posição, mas se ela souber a ciência de Krishna, ou seja, realizar Krishna através do mestre espiritual, ela é guru legítimo. Sem acadêmicos, sem alunos, sem ganhar dinheiro, sem posição social, nada. Ela é mestre espiritual legítimo. Aí a gente tem vários exemplos. Haridas Thakur nasceu em família baixa muçulmana. E Chaitanya Mahaprabhu deu qual título para ele? Nama Acharya, mestre espiritual dos santos nomes. Esse título foi dado pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu. Outro exemplo, Gorakshor Das Babaji Maharaj. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur era erudito em várias coisas, astronomia, astrologia, matemática, vários, brilhante, gênio. Ainda assim, ele pensou, se eu não aceitar a iniciação de Gorakshor Das Babaji Maharaj, que não consegue escrever o próprio nome, que é analfabeto, minha vida vai estar arruinada. Por quê? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sabia disso. Nada daquilo ia ajudar ele na hora da dificuldade e para ganhar Bhakti. Foi por isso que, quando Gorakshor Das Babaji Maharaj, analfabeto, mas cheio de Bhakti, demorava para dar iniciação para ele, ele falou, então tá, eu vou jejuar até a morte. Se ele não me der iniciação, eu vou jejuar, qual vai ser, o que minha posição e conhecimento vai me ajudar? Nada. Então é melhor eu morrer. Foi aí que Bhaktivinoda Thakur falou com Gorakshor Das Babaji Maharaj, que era amigo, e aí sim Gorakshor Das Babaji Maharaj deu iniciação para o único discípulo dele. Foi Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami. Por esse mesmo motivo. Isso é importante, porque muita gente acha que essas coisas vão ajudar em Bhakti. Ah, eu vou fazer yoga, que vai ser bom para Bhakti. Ah, eu vou fazer faculdade de filosofia, porque eu vou entender, vai ser bom para Bhakti. Que tolice. Nada disso vai dar Bhakti. O Arjuna falou aqui. Vamos lá. Logo, não sendo mestre na ciência da consciência de Krishna, não se pode ser um mestre espiritual autêntico. Também se diz na literatura védica. Um Brahmana erudito, versado em todos os assuntos do conhecimento védico, não está apto a tornar-se um mestre espiritual se não for um Vaishnava, ou um hábil na ciência da consciência de Krishna. Mas a pessoa nascida em família de casta inferior pode tornar-se mestre espiritual se for Vaishnava ou consciente de Krishna. Está no Padma Purana esse verso. Mesmo se um Brahma erudito for esperto em todos os conhecimentos védicos, ele não pode ser um mestre espiritual se ele não for consciente de Cristo, se ele não for esperto na ciência de Cristo. Mesmo se for um Brahma erudito, versado em toda a literatura védica, ele não pode ser um mestre espiritual legítimo. Por outro lado, mesmo um Shudra, de classe mais baixa, que nasceu numa condição aparente materialmente ruim, se ele conhece a ciência de Krishna, ele pode se tornar mestre espiritual legítimo.
Esse verso também está no Padma Purana. Vamos lá. Os problemas da existência material, nascimento, velhice, doença e morte, não pode ser extinto pelo acúmulo de riqueza e pelo desenvolvimento econômico. Em muitas partes do mundo, há estados que estão repletos de todas as condições materiais favoráveis, que estão cheios de riqueza e são economicamente desenvolvidos, mas os problemas da existência material continuam presentes. Você vê, Estados Unidos é o país mais próspero no Ocidente. Se for ver, olha o tanto de gente lá, está cheio de problema. Olha o tanto de viciado que morre, viciado em droga, que morre todos os anos lá. Ou que tem depressão, obesidade, todo tipo de problema. Então, isso não pode ajudar ninguém a ter uma vida pacífica e, pelo menos, pacífica nesse mundo, cheio de problemas. Vamos lá. Eles estão procurando a paz de modos diferentes, mas só poderão alcançar a felicidade verdadeira se consultarem Krishna ou Bhagavad Gita, e o Srimad Bhagavatam, que constitui a ciência de Krishna, através do representante genuíno, o homem consciência de Krishna. Se o desenvolvimento econômico e confortos materiais pudessem afastar as lamentações devidas ao inebriamento familiar, social, nacional ou internacional, então Arjuna não teria dito que até um reino terrestre inigualável ou uma supremacia como a dos semideuses nos planetas celestiais seriam incapazes de afastar suas lamentações. Ele buscou, portanto, refúgio na consciência de Krishna, e este é o caminho certo, propício à paz e à harmonia. A qualquer momento, o desenvolvimento econômico ou a supremacia sobre o mundo pode ser acabados pelo cataclismo da natureza material. Mesmo a elevação a uma situação planetária superior, como atualmente procuram os homens que querem ir ao planeta Lua, também pode acabar com um só golpe. O Bhagavad Gita confirma isto. Quando os resultados das atividades piedosas extinguem-se, aquele que está no auge da felicidade volta a cair à mais baixa condição de vida. Muitos políticos do mundo sofreram essa queda. Tais quedas acabam sendo mais causa de lamentação. Portanto, se quisermos subjugar a lamentação para sempre, teremos que nos refugiar em Krishna, como Arjuna está tentando fazer. Assim, Arjuna pediu que Krishna resolvesse definitivamente seus problemas. E este é o método da consciência de Krishna. Esse é o método. A gente deve ir para os devotos para eles ajudarem a resolver nossos problemas, ir nas escrituras e orar por misericórdia. Dessa maneira, a gente pode resolver e saber lidar com eles. O contar só pela gente, impossível. Impossível. Principalmente hoje em dia, que tudo é mais difícil. Sem essa ajuda superior, é muito difícil. Por isso que a maioria, muitas vezes, sai fim de semana, bebe, não aguenta a pressão. Ou usa algum intoxicante, ou fica doido, ou toma remédio. Não aguenta. Quer esquecer do problema. E sem essa ajuda, ninguém consegue. Vem um problema atrás do outro. Aí acaba querendo fugir do problema, porque não consegue. O negócio é encarar o problema, saber que não consegue resolver e buscar ajuda superior de Vaishnavas e Deus. A Arjuna está fazendo isso aqui. O Gita é para a gente entender que esse é o melhor. O que a Arjuna fez é o melhor para a gente fazer. Teve um dos motivos da batalha de Kurukshetra foi o Gita. Por misericórdia, para a gente saber o que fazer. Essa aqui é uma delas. Uma instrução boa.
O Gita não é para a gente saber a história, é para a gente agir na vida de acordo com as instruções de Krishna e ter a atitude que a Arjuna teve. Isso aí sim a leitura foi de alguma valia para a gente. É só saber. Krishna lutou, falou isso para Arjuna falou isso, não. É escutar, ver o que a Arjuna fez, refletir e tentar ter a mesma atitude que ele. Escrituras religiosas, espirituais, já servem para isso, né? Só para saber. Por isso que é necessário reflexão, né? Alguém aí? Pode falar. Prabhu, então, assim, na nossa vida cotidiana, quando a gente tem problemas que são cotidianos e de natureza, né? Muitas vezes materiais, né? É esse tipo de problema, assim, que a gente tem dentro da matéria, a gente também deve, assim, elevar as orações, para que eles também sejam resolvidos, assim, mas, assim, porque às vezes eu fico um pouco confusa se... Porque, assim, algumas práticas religiosas, as pessoas levam todos os problemas, assim, tipo assim, para Deus, assim, ai, que Deus me ajude a comprar isso, assim, né? Não necessariamente que a gente leve dessa Mas, forma, né? mas não é que é nesse sentido a gente vai ler aqui, porque aqui a Arjuna está vendo que está com problema, mas está se rendendo a Krishna. Ele sabe que não pode resolver. Mas aí Krishna vai falar como que todos os problemas podem ser resolvidos, principalmente com Bhakti. Esse é que é o negócio. Krishna vai instruir o Gita. Não é que a Arjuna está falando vai resolver e Krishna vai falar, faz isso aqui, eu vou te dar isso aqui. Não, isso seria troca. Isso, tipo uma barganha, né? Você fica... Não é essa a ideia. A ideia é Não, que nos momentos de dificuldade a gente se renda a Krishna e entenda que sem devoção e sem esse sentimento de rendição a gente não consegue tolerar as dores desse mundo. assim, E levar e fazer a nossa fé e rendição aumentar quando esses problemas vierem. sim, Isso que a gente deve entender e ficar firme nisso, porque do contrário, o que acontece também, sim. pode estar praticando, vem um problema, acabou. Não vou praticar, estou cheio de problema, vou resolver deixa essa prática para lá. Isso acontece muito no começo, quando a pessoa está fraca. Então a gente deve ter essa atitude firme de entender que ninguém pode resolver sozinho. E isso a gente pode olhar para o lado, a pessoa pode ser rica, ela está cheia de problema. Ela pode ser bem casada, está cheia de problema. Ter filho, cheio de problema. Então não é questão de realmente coisa material. O problema todo mundo tem. Então, se a gente é inteligente, a gente vai trabalhar essa rendição a Deus. Entender que a força está nele. E que isso vai ser cumprir todo o objetivo da vida se a gente se rende a ele e tenta aumentar esse humor de servidão a ele. E aí, automático, as situações da vida que aparecer, a gente vai aguentar manter firme. Vai ser automático. Isso Krishna vai falar para Arjuna aqui depois. Então, Arjuna, não é que ele falou, resolva meu problema para mim, não. Ele falou que não consegue resolver o problema dele e agora pede a Krishna ajuda. Quais as instruções de Krishna sobre isso? Aí Krishna vai ensinar o Gita, principalmente Bhakti, que resolve todos os problemas como efeito colateral da devoção.
Não é que Krishna vai falar, você está com qual problema? Seu problema é lamentação, então simplesmente sai do campo de batalha e eu te dou uma casa ali, tal, e você vai ficar tranquilo. Não, ele não vai falar isso. Ele vai falar que a melhor coisa para resolver é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga Dan, Bhakti Krishnanam, Smaranam, Krandam. O Gita também fala várias vezes. Melhor. Sarva Dharma Parityaja, Mam Mekam Sharanam Braj. Melhor é se render a mim. Fazendo isso, eu te livro de todas as reações pecaminosas, não temas. Então, melhor é render a Cristo e praticar serviço devocional. E Cristo vai falar isso. Ele não vai falar, eu vou resolver seu problema aqui, não. A Arjuna está pedindo conselho nessa hora. Não é que ele está pedindo para resolver problema no campo de batalha ou dar uma casa para ele e fugir do campo sem matar ninguém. Ele está pedindo que Krishna sabe mais do que ele mesmo. Ele não sabe o que Krishna vai falar. Ele só está falando que ele não consegue resolver, que está numa profunda lamentação, que agora aceita Krishna como mestre. E agora ele é rendido, vai escutar o que Krishna tem a falar. E aí, depois a gente vai ler as várias instruções de Krishna. Ajudou aí? Sim, claro. Bastante. Agora é o 9. Acho que é 9. Se a Júlia quiser ler. Vou ler aqui o santo. Eu estou um pouco aqui perdida aqui. Qual seria o capítulo? É do Bhagavad Gita, né? De Prabhupada. Isso, capítulo 2, verso 9. Tenho sim, peraí. Capítulo 2. Verso 9. 9. Vou ler aqui o sânscrito aqui. Tá bom. Sanjaya Uvacha. Evam Ukta Rishikesham Gudakesha Parantapaha Nayotcha iti Govindam Ukta Tusnim Bhabovaha. Vamos lá. Verso 9. Sanjaya disse. Perdão. Sanjaya disse: tendo falado desse modo, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna: Govinda, eu não lutarei. E calou-se. Significado: Dhritarashtra deve ter ficado muito contente ao compreender que Arjuna não ia lutar e estava, em vez disso, deixando o campo de batalha para dedicar-se à profissão de mendicância. Mas Sanjaya o desapontou novamente ao relatar que Arjuna era competente para matar seus inimigos Parantapa. É isso? Parantapa. E Parantapa significa um dos nomes de Arjuna, aquele que subjuga o inimigo. Então você vê que como que Sanjaya, que era discípulo direto de Vyasa, Veda Vyasa Muni, Vyasadeva, ele usou essa palavra, ele estava contando para o rei cego de Dhritarashtra, estava acontecendo, Dhritarashtra estava ficando feliz que Arjuna não iria lutar e ter uma vida de mendicante. Aí Sanjaya desapontou ele, chamando Arjuna de Parantapa. Não pense que Arjuna vai fazer isso, porque ele pode subjugar qualquer inimigo. Por isso que ele usou a palavra aqui, Gudakesha Parantapa, o castigador dos inimigos. Então ele desapontou Dhritarashtra usando essa palavra, Parantapa. Vamos lá. Embora Arjuna, no momento, estivesse dominado pelo falso pesar devido ao afeto familiar, ele se rendeu a Krishna.
o mestre espiritual supremo, como um discípulo. Isso indica que ele logo estaria livre de falsa lamentação resultante do afeto familiar e seria iluminado com o conhecimento perfeito da autorrealização ou consciência de Krishna. E então seguramente lutaria. Desse modo, o júbilo de Dhritarashtra seria frustrado, uma vez que Arjuna seria iluminado por Krishna e lutaria até o fim. Você vê, a afeição familiar é comum, mas se isso é excessivo, então ele cobre a inteligência de qualquer pessoa. Então, por isso a gente deve desenvolver uma relação. Você vê, igual a gente tem relação com pai, esposa, no caso de mulher, esposa ou filho, a gente deve tentar também desenvolver essa relação com os Vaishnavas e com Deus. E não simplesmente ter excessivo para essas relações sanguíneas e esquecer dos Vaishnavas e Deus. Aí não tem nenhuma saída. Nem para os nossos problemas, nem para baixo, nem para depois da morte, nada. Então, é normal ter afeição, deve ter afeição por todos, mas deve ter, junto com isso, adquirir ou fazer manifestar através da prática de Bhakti uma relação com Vaishnavas e Krishna. Então, como que a gente vai saber disso? A gente sabe quando a gente tem relação. Se alguém fala mal de Krishna ou dos mestres, a gente não vai associar com aquela pessoa, por exemplo. Por quê? Se a gente gosta de um filho, ou esposa, ou seja quem for, e alguém vem e fala mal daquela pessoa, o que alguém, até um materialista, vai fazer? Se ele for grosseiro, ele vai bater na pessoa. Falando mal do meu filho para mim, ou da minha filha. Se ele for grosseiro, ele vai xingar. Ou no mínimo ele vai o quê? Deixa para lá, eu vou tolerar, não quero ver mais. A pessoa larga para lá, ignorar. Porque ele tem uma relação com aquele parente. A gente também deve ter relação com os Vaishnavas. Dessa forma. Se a gente desenvolve essa relação com os Vaishnavas, a gente vai ter as mesmas atitudes como se fosse com filho, pai ou esposa, a gente vai ter com os Vaishnavas. Não vai achar que eles não estão vendo, ou já morreram, nada disso. Eles estão mais vivos que a gente. Eles são eternos. Nosso corpo vai mudar, o deles não. O deles corpo é eterno. Até o corpo. Que eles vieram, aquele corpo é eterno no mundo espiritual. Jovem. Eles estão mais vivos que a gente. A gente deve saber disso, desenvolver uma relação com eles. Fazer amizade com quem tem inclinação para eles. Aí a gente progride embaixo. A gente vai desenvolver uma relação real, isso chama sambanda. Você vê, Bhakti tem 3 coisas, 3 estágios. Sambanda, Abhideya, Prayodhana. Isso é explicado nesse livrinho, acho que vocês têm. Nitya Dharma, um livrinho pequeno, Gurudev. É um marrom. Ali descreve, Sambanda significa relação com os Vaishnavas e com Krishna. Essa relação que a gente desenvolve no começo da prática. A gente começa a ter relação com eles. Sambanda, Abhideya significa a prática para alcançar o objetivo. Sambanda é a relação. Abhideya é a prática. Prayodhana é o objetivo daquela relação e da prática. Onde que a gente quer chegar? Existem essas 3 coisas embaixo. Sambanda, Abhideya, Prayodhana. Então, primeiro a gente deve desenvolver essa relação com os Vaishnavas e com Deus. Através de Bhakti. Não é que vai deixar familiar ou quem for não ter afeição, não é isso. O que está falando aqui é que Arjuna estava com a afeição excessiva pelos familiares, ou seja, mais do que devia. É uma fraqueza do coração. Estava esquecendo esse outro lado espiritual. É isso que está falando aqui. A gente deve tentar desenvolver isso.
Desenvolvendo isso, a gente é até capaz de dar afeição para os outros da maneira adequada, mais do que se focar só nisso. Porque o amor todo, ele vem de Deus, o amor puro vem de Deus. Deus é amor, amor é Deus. Servindo os Vaishnavas e Deus, mais amor vem para a gente. E a gente pode distribuir isso também. Então ajuda até naquilo. É necessário guardar isso para Vaishnavas, para Deus, ter essa relação e não ficar excessivamente só na afeição parentesca. Embora também seja, faz parte, mas não ter excessivo. Tentar guardar o mais íntimo para Vaishnavas, Deus. Isso indicou que Arjuna seria livre da falsa lamentação, resultado da afeição familiar, e seria iluminado com perfeito conhecimento da autorrealização consciente de Krishna. E então certamente iria lutar. Então é isso. Ainda a gente deve pegar tudo que é favorável para a consciência de Krishna e rejeitar o que é desfavorável. Fazendo isso, a gente pode progredir rápido. Não é tão difícil. É só ver esses detalhes, refletir, ter cautela. Essas coisas são, quando ele fala que é ervas daninhas, quanto mais a gente canta, escuta e pratica, junto com a planta de Bhakti vai crescendo ervas daninhas, igual no campo alguém planta arroz, no campo cresce erva daninha, então a planta de Bhakti também cresce. A gente deve tirar tudo que é desfavorável, do contrário mata a planta. Então a gente deve ter cautela com várias coisas. Se a gente tem essa cautela, Deus vai ver que a gente está cuidando dela bem dentro do coração. Deus está dentro do coração também, um paramato, né? Ele vendo, a misericórdia vem também junto com isso. Ele vai vendo a atitude de cada um. E sobre isso também, quando ele vê que a gente, mesmo sofrendo no mundo material, se refugia nele, como sabendo que a felicidade mora nele e que a gente não pode resolver problema e não vai ser feliz com coisas materiais, só com coisas materiais, então ele também fica feliz. Aí a misericórdia vem. Você vê, sem isso, hoje em dia é muito difícil seguir a vida de maneira que é equilibrada, muito difícil para qualquer pessoa. E ao mesmo tempo a gente vê muita gente com muito problema, igual no Oriente Médio, muito problema, e eles estão firmes, seguem firmes. Por causa dessa atitude aqui de rendição que a Arjuna teve. A gente deve tentar ter isso também. Porque aí não importa o que vier, a gente vai manter firme. Depois da morte vem a graça. Vem a misericórdia. Vê que a gente lutou a vida inteira, firme, tentando render cada vez mais. Deus está vendo. Então a misericórdia vai vir. Não deve ter, refletir, né? Alguém aí antes de cantar? Uma coisa? Ninguém? Nada? Cantar alto hoje, todo mundo quer Ekadas, né? Vale mais. Milhares de vezes mais.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, 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 Hare 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 Hare, 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 Hare Hare Rama, 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 Hare 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 Rama, 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 Rama 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 Rama, 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 Hare 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 Hare. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna, 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 Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, 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 Hare 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 Hare, 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 Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna, 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 Hare 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 Krishna, 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 Krishna 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 Krishna, 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 Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare, Jai Gurudev, Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Gurudev. Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada. Madhav Tithi, Jaya Ekadasi, Madhav Tithi, Jaya Ekadasi. Jaya Jaya Madhava Chitti, Jaya Prabhupada, Ekadasi, Madhava Chitti, Jaya Ekadasi. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaura Hari Gora Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Nittai Bol, Gaura Nitai Hari Gora Hari Bol. Nitai Bol. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaura Gora Hari Gora Hari Hari Bol, Bol, Hari 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 Bol, 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 Hari Bol, Hari Nittai Bol, Gaura Nitai Gora Hari Gora Hari Bol. Hari Bol. Bol. Jai Shri Guru Gauranga Narvika Giridhar Shada Vinod Bhaju. Jai Shri Radha Govinda. Jai, Jai. Guru Jai. Pad Padma Vishnu Pashima Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai. Jai.
Jai Vishnu Pad Shri Srivastava Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai. Om Pano Guru Varga ki jai. Jai. Swami Prabhu ki jai. Jai. Chatatma Shri Gaura Hari ki jai. Jai. Shri Navadvip Dham ki jai. Shri Jai. Vrindavan Dham ki jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jai. Shri Arjuna ki jai. Shri Jai. Bhagavan Shri Krishna Chandra Jai. ki jai. Jai. Shri Bhagavan Nrsimhadev ki jai. Bhakti Jai. Prabhupada Maharaj ki jai. Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur ki jai. Jai. Shri Harivasar Titi ki jai. Shri Madhavati ki jai. Shri Ekadashi Vrat ki jai. Jai. Patit Pavan Shri Nityanandaram ki jai. Jai. Vatsyanils ki jai. Shri Harinam Sankirtana ki jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Valeu. Haribol. Gratidão, Prabhu. Boa noite. Bom. Boa noite a todos.